estávamos hablando semana passada, hablamos sobre potencializar nossas emoções, sobre a tricotomia humana, mas daqui a 30 dias, dentro de 30 dias, iremos concluir. No próximo culto de Cena do Senhor, iremos concluir sobre o tema que havíamos iniciado, a inteligência emocional. Amém? Meus irmãos, orem hasta entonces para que o Senhor pueda falar com nós outros por meio de esta palavra. Mas hoje no culto da Cena do Senhor, e quero falar sobre esses versículos que leemos. Estamos seguros que o Espírito Santo do Senhor há de fazer algo por meio da palavra. Amém? Aplicando a palavra em la devoção personal. Quando usamos a palavra e aplicamos ela sobre nossa devoção, devocional, a ser uso da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos ajuda em todo. A palavra do Senhor, ela transmite toda classe de bem. E deve ser usada, irmãos, mas a menudo na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não pode ser um livro que só é manejado quando venimos à casa de Deus. Os estudiosos, os leitores da palavra do Senhor não podem somente ler, meditar na Bíblia quando lhes toca falar de ela ou anunciar a palavra. Necessitamos a Bíblia para viver. Necessitamos a palavra para não nos equivocarmos. Necessitamos das Escrituras para sermos sanados, para sermos repreendidos por Deus. A Bíblia é um livro que não nos vai agradar sempre, porque a palavra do Senhor, ela não é um livro para generar ou produzir conforto. Ela é um livro para confrontar nossas vidas. E nós outros, como servos do Senhor, necessitamos confronto. Porque se não formos confrontados, perdemos nossa esperança, perdemos nossa fé, perdemos nosso equilíbrio em Cristo. E não podemos perder nosso equilíbrio. Para mantermos o corpo físico funcionando perfeitamente, necessitamos alimentar 3 vezes ao dia, exceto em alguns casos. Mas necessitamos alimentar-nos todos os dias da semana para mantermos nosso corpo físico funcionando em todas as suas atividades. Necessitamos este alimento diário, semanal, mensual. Não podemos faltar. Um dia em que deixamos de alimentar-nos, nosso corpo se nota. Mas a palavra do Senhor, devemos ser conscientes que é igual. Há muitas pessoas que não resistem, não suportam as dificuldades emocionais ou problemas similares, porque não estão basados em la palavra. Porque não fazem da palavra, não usam a palavra do Senhor todos os dias. Ao anoitecer, quando vayamos à nossa cama, descansarmos, que seja o último que hagamos, é ler um versículo 12, um capítulo da Bíblia. Não podemos levantar-nos, e isso nós hacemos todo, porque estamos afanados com nossos afazeres, aproveitamos os últimos 2 minutos do despertador, antes de levantarmos, programamos 1, 2 ou 3 despertadores para aproveitarmos 5 minutos ou 2 minutos de cama. E vayamos e levantamos e vamos ao nosso trabalho, se meditarmos em a palavra, porque ele nos guiará para todo o dia. É um mensagem bíblico que nos vai causar algum tipo de incomodidade, ou molestar-nos, ou confrontar-nos, mas necessitamos esta palavra diária. E no texto de Mateus, Jesus está falando aqui, assim, na ministração bíblica, nos edifica em Cristo, que é a roca. Jesus ele estava dizendo aqui, logo vamos ver algumas formas de usar a palavra em devoção diária, mas Jesus estava dizendo algo interessante: qualquer
que me oye estas palavras. Que palavras? Jesus estava falando do sermão das bem-aventuranças, ou do sermão do monte, que está no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Se os irmãos volverem um pouquinho aí, vai ver um sermão muito importante. Jesus estava falando de se qualquer que oye estas palavras, não é ser ouvinte da palavra, é ser praticante, é exponerla por obras. E ouído, e agora vou praticar isso. Vou exercer o que a palavra me está dizendo. Os dias vão passando, os meses, e a igreja necessita atender não a voz do mensageiro, senão a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo. E estamos vivendo tempos em que vamos ser surpreendidos em alguma área de nossas vidas, em algum setor, em algum momento de nossas vidas, seremos surpreendidos e não saberemos como actuar, como conduzir a situação, porque a palavra entra aqui, mas é como um tubo reto que sai por aqui e não descende aqui. Todos os dias a palavra é ministrada. Todos os nossos cultos, a palavra é ministrada e o Espírito Santo habla em este lugar por meio da palavra. Porque entendemos e observamos que as Escrituras produzem um poder enorme. Há muitos lugares e muitas vidas que morirão dentro da igreja e nunca conhecerão o poder de Deus. Han nascido em um lugar cristiano e nunca provaram o poder de Deus. Porque a palavra não permite que a palavra lhe transforme. A palavra não é um mensagem que a cada sábado ou domingo é transmitido desde este altar para uma rotina ou uma liturgia do culto. Cada palavra ministrada aqui produz algo, deve produzir algo. Agora, tenho que ser muito verdadeiro e muito sincero comigo mesmo, mirar-me a mim antes de nada e ver se as palavras não produzem em mim nenhum câmbio, nenhuma mudança. Já não é essa a palavra. O problema está em mim. Eu necessito esta mudança. Eu necessito este câmbio. Careço deste câmbio. Careço de atender, ouvir, centrar-me em la voz do Espírito Santo. Quando o Senhor está falando por meio da palavra, minha atenção deve ser doble, 3 vezes mais. Atentos a lo que Deus está falando, porque isso nos pode livrar de alguma situação em que eu não saberei conduzir, mas por meio da palavra aprenderei a conduzir determinadas situações. E Jesus estava dizendo: todos os que ouvem e las hacen, pratica, sou praticante, da palavra. Irmãos, se praticássemos a palavra como ouvimos, ou como leemos, tudo cambiaria. Tudo seria diferente. Tudo mudaria de lugar. O sentido cambiava. Aí Jesus disse aqui: todos os que las hacen, le compararei a um homem prudente. O homem prudente é aquele que estuda alguma situação e ele é capaz de ver, antecipar algum problema. O prudente é aquele que ele vê, ele sabe o que tem que fazer, mas ele é capaz de observar tudo e ver que com essa ação quais seriam os benefícios ou quais seriam as perdas ou os prejuízos que eu teria com esta ação. E ele prudente, ao estudar o ambiente e ele interpretar e ver e conseguir ver por detrás de que outros não veem, entre linhas, ou seja, em situações escondidas, ele é capaz de cambiar algo para evitar ser frustrado. É o homem sensato e o homem prudente. Ele é capaz de cambiar algo para evitar
uma consequência. E ele cambia algo para evitar uma consequência. E Jesus disse: é prudente que edificou sua casa sobre a roca. Por se acaso acontece algo, minha casa será edificada sobre a roca. Prudente, estava avecinando alguma tormenta, alguma riada ou algum perigo. Ele estava dizendo algo que não é comum, mas pode ser. Nunca perdemos por estarmos seguros. E Jesus diz: edificou sobre a roca. Descendeu lluvia e vieram rios e sopraram ventos e golpearam contra aquela casa e não caiu. Por quê? Porque estava fundada sobre a roca. É muito típico, é muito comum, é muito normal haver dentro de nossas igrejas duas classes de pessoas. Aqueles que recebem palos de todos os tamanhos e lados, e eles não se movem de seu lugar. Eles estão firmes, adorando e glorificando a Deus. E existe a outra classe que não suporta uma aflição. Ele não suporta um desgosto. E todos somos orientes das mesmas prédicas, das mesmas palavras. Mas ele não suporta nenhuma tormenta. Ele não suporta nenhuma decepção. Ele não suporta nenhuma exortação e nenhuma correção para seu próprio bem. Ele não suporta. Porque a casa não está edificada sobre a roca. Ele não é imprudente. Ele é insensato. Aí observe que o versículo 25 e o 27 é exatamente o mesmo. E o 26 entre meio, Jesus disse: e qualquer que me oye estas palavras e não las hace, el não praticante lhe compararei ao homem que edificou, insensato, que edificou sua casa sobre a arena. Observe que disse o 25 na primeira parte: descendeu lluvia. E o 27 disse: descendeu lluvia, vieram rios, sopraram ventos, golpearam e deram com ímpeto contra aquela casa, e uma não ha caído, e a outra ha caído, e foi grande sua ruína. Estava edificada sobre a arena. Aí Jesus disse: ambos passaram por o mesmo problema. O hecho de que tu permaneça fiel não te isenta de sofrer as mesmas consequências que ele insensato. A diferença está em que tu suportarás a aflição, em que tu casa não será destruída. Os ventos soprarão para ambos. Uns não suportarão e outros aguentarão firmes, glorificando a Deus. Quando passa todo isto, a Bíblia Sagrada diz aqui que a casa do insensato foi uma grande ruína. Por que insensato? Aquele que ha ouído milhares e milhares de vezes a palavra e a ignorou. Nunca quis poner por obras. Sempre foi um oriente da palavra. Nunca foi um praticante. Aqueles que praticam a palavra é diferente. Eles resistem a qualquer situação, qualquer vento, eles suportam. Mas aquele que não é praticante, é apenas oriente, quando ele projeta algo e não funciona, o primeiro que ele faz é desistir da fé. E existe um problema muito grave, que temos grande dificuldade, uma debilidade que Deus necessita, mas agora me retorno aqui um momento, uma grande debilidade que necessitamos também, que necessitamos menos, um pouquinho menos, que necessitamos corrigir e que Deus tem que fazer em meio de seu povo, é uma visão interna própria de uno mesmo. Eu posso sofrer uma frustração comigo e ser decepcionado por uma ação minha. El que tem a palavra por obra, quando ele é frustrado, ele glorifica a Deus e não se move. A casa não se ha movido. Ele está firme. Mas aquele que não é sensato, que não edifica, que ignora toda a palavra,
quando ele sofre alguma consequência, ele buscará culpables. Ele buscará responsabilizar a alguém por seu fracasso espiritual. É mensagens para ambos. Me dá um pouquinho de grave aqui. É mensagens para ambos. Mas há aqueles que guardarão em seu coração e dirão para si mesmo: realmente eu necessito isso para viver melhor. Mas é insensato aquele que Jesus comparou, que a casa foi destruída, construída em la arena. Ele não se preparou. Ele não esperava que ele poderia sofrer uma consequência a qualquer momento. Não se comprometeu com o Senhor, porque não se compromete com Deus sem fazer uso da palavra. Foi decepcionado por sua irresponsabilidade e imaturidade cristiana, e agora buscamos responsabilizar alguém por nosso fracasso e nosso despreparo, descompromisso e irresponsabilidade com a palavra. É grave, é sério, quando Deus me habla e eu não ouço a voz de Deus. Quando o Senhor, inúmeras vezes, ninguno de nós outros seremos inocentes delante do Senhor. Hasta os filhos que estão aqui, os jovens, devem sair de aqui sabendo qual foi o sermão ministrado. E poner algo disso por obra. Aunque não todo, mas algo tem que ser praticado. Porque Deus, Ele está procurando, Ele está interessado em resgatar-nos, em livrar-nos. Para que Deus pueda fazer isso, Ele tem que correr-nos das orelhas e levantar-nos do suelo. E mostrar-nos qual é o caminho. Sabe por quê? Porque somos desobedientes. E o Senhor está falando todos os dias por meio da palavra. E eu tenho que correr a Bíblia e fazer de ella uma devoção diária. A Bíblia tem preferência mais que as músicas gravadas em nossos teléfonos. Ela tem que ter mais preferência em minha vida. A Bíblia tem que ter mais preferência em minha vida que os mensagens matinais ou as notícias. Ela deve ser preferencial, mas não estamos fazendo assim. Porque quando Deus habla, é por algo. E por mi gosto e mi querer, eu terminaria a mensagem da inteligência emocional, mas estava todo preparado e concluído. E o Senhor me disse que é para de aqui a 30 dias, contando a partir de hoje. Deus sabe o porquê. E não tenho que questionar a Deus, e o Senhor me direciona a esta palavra. A Bíblia tem que ser manejada. A Bíblia deve ser usada. Eu tenho que ter exemplares da Bíblia em casa, não para adornar o mueble dos livros, mas para ser usado, para ser esquadrinhado, porque ela vai me defender, porque ela vai me mostrar o caminho, ela vai dar saúde à minha alma, a meu espírito e a meu corpo. Ela vai me direcionar. Me levantarei por la manhã com um pensamento tonto e a palavra vai me conduzir a um pensamento inteligente, sábio, por meio da presença do Espírito Santo. Despreciar a palavra, irmãos, nos trai, nos genera, provoca inestabilidade. Quando vê alguém inestável, de doble ânimo, ou está feliz com Deus, querendo comer o mundo, a ser todo para Deus. Amanhã ele está abaixo e diz: não é para mim. Ele é inestável, porque ele é superficial. Ele gusta mover, movimento, ruído, barulho, mas ele não vive a palavra. Porque aquele que vive a palavra, ele vai passo a passo, passito a passito, e não desiste. O inimigo se levanta e ele continua caminhando. Alguns lhe dá um golpe por um lado e ele nem mira, ele continua caminhando, ele está firme. Ele está com a fé edificada em Cristo, ele não se desespera, ele não se precipita,
Ele não coloca o carro em frente dos bois, ele espera todo em seu devido tempo, porque ele sabe que é Deus de Israel lhe bendecerá em el momento oportuno. Mas aquele que desprecia, ele traz para si e para todo o seu entorno uma inestabilidade, porque observe que este homem insensato não somente traz uma inestabilidade para si, como para toda a sua casa, foi ruína total. Uma inestabilidade, porque desprecia a palavra de Deus. O secreto para não sermos destruídos é ouvir e praticar. Que foi o que Oséias disse? Mi pueblo foi destruído por falta de conhecer a palavra. Sabe, irmãos, que os inimigos da igreja, eles estudam nossa fé, eles estudam a palavra, eles lêem e se preparam para confrontar-nos com nós outros, mais que nós outros, para defendermos. Ou é por acaso quando a Bíblia diz que os hijos de las tinieblas são mais prudentes que de la luz? Se perguntar da palavra de Deus algum assunto bíblico em nos dias atuais, a igreja que professa Cristo, muitos não terão respostas. Muitos não saberemos o que dizer. Se perguntarmos hoje em dia, qual é a tua base de fé? Muitos não saberemos contestar qual é a nossa base de fé. E o inimigo se prepara para isso. Ele está preparando-se e a igreja adormecida, porque não quer usar a palavra. Nossas decisões, muitas de elas não funcionam porque não temos luz da Bíblia. A Bíblia é como luz, porque não escudrinhamos, porque não somos guiados, porque quando somos guiados, todas as decisões procedem do reino de Deus. No que os jovens cantaram, nenhum de tus planos não se frustrarão. Não se frustrarão, porque todo é movido conforme a vontade de Deus. Não perdo tempo, não perdo saúde, não perdo nada, porque a palavra do Senhor me guia e me conduz. Como usar a palavra para minha devoção diária? De que alimenta tua alma? De que alimenta tua alma? Algum aí rápido na Bíblia? 1 de Pedro 2:2. Vamos ver o que a palavra diz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella perezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, sin mezcla, sin lo que me agrada y me conforta. Es la palabra pura. Os irmãos veem os niños como desejam, choram, gritam, preparam uma escandaleira quando estão com hambre e querem tomar a leite. É insuportável estar ao lado de um ninho hambriento, como grita, aunque não sabe falar, mas está gritando, desejando alimentar-se. E a palavra do Senhor aqui em Pedro disse: deseai como ninhos recém-nascidos a leite espiritual. A palavra é o alimento. Observe o versículo. É o alimento espiritual, não adulterado, para que por ela crescais. Para quê? Para salvação. Então, a palavra produz salvação. A palavra produz salvação. Como usamos a palavra? A leitura bíblica deve ser uma prática habitual. E aí, 2 Timoteu 3, 16 e 17. 2 Timoteu 3,
16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redirigir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una prática habitual. Toda escritura es inspirada por Dios. Y ella es útil para enseñar, para instruirnos, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Não vamos ver buenos obreiros que se não usam e não amam a palavra. Alguns vão lucir porque amam as escrituras. Uma prática diária de la leitura de la palavra. Mira aí Salmo de número 1, versículo 22. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita quando? De dia e Noche. de noite. Ahora eu tenho que fazer hoje, para mim, uma pergunta. Eu hago isso? Estou fazendo isso? Porque o tempo é curto e tenho tempo para todo o que eu quero. Mas para a Bíblia não. Irmãos, todos podemos anunciar de Cristo. Todos podemos predicar a palavra. Ah, não é meu dom. Não é que não é seu dom. É porque não te empenhas em ele. É porque não busca conhecer a palavra. Porque se buscarmos a palavra, orientarmos e centrarmos em ela, quando ler, 1, 2, 3 vezes. Para compartilhar a palavra no sábado com os irmãos, eu arranco minha jornada às 8 da manhã de lunes. Muitas vezes desde o domingo por la tarde em casa. Quando eu vou daqui, já empiezo a preparar-me no del sábado. Porque eu sei que tenho que tomar em sério a palavra. E tenho que venir enriquecido do Espírito Santo, orientado por Deus, porque a igreja não é qualquer coisa. Tu não és qualquer pessoa. E quando oro aqui, Senhor, eu não sou nada, sou polvo, ceniza, mas aí está os príncipes e princesas que comprastes na cruz do Calvário. Deste altar não pode sair nada mío, senão tua palavra, para a edificação de tua igreja. Aleluia. Agora, se fosse despreocupado com a igreja e não preparasse, viesse aqui com contos, com histórias, crees que Deus se agradaria? Crees que o Espírito Santo nos haria algo nesse lugar quando não atendemos? Aquele que se dedica a um ofício e que ele busca esse ofício, ele procura ser cada vez melhor. Cada vez melhor. Não é por obrigação ou por descaso, não. Não sei se este será meu ofício, mas me gusta, me encanta falar de Cristo. Então se me esmero, aunque muitas vezes agotado sem poder, mas estou aí meditando na palavra, porque a igreja não é obrigada a ouvir qualquer coisa. A igreja necessita alimentar-se da palavra. Da palavra. Ora, de que estamos alimentando? É uma prática habitual? Como pode usar? Alimentar-me disso. El que canta se empenha em cantar e melhorar. O músico que se empenha em melhorar cada vez mais. Sempre existe. Uma vez ensaiando aqui, o operador Rafael, alguém lhe perguntou: sabe alguém? Disse: sim, sempre há margem para melhorar. Sim, mas podemos melhorar. Então eu penso que sempre há margem para melhorar. Sempre tenho que pensar que por mais bem que hago eu, sempre vai existir outro que haga melhor. Então, por isso eu tenho que, porque senão a fila anda, a fila camina. Então, não posso
tratar Deus de qualquer maneira. A palavra de Deus. A leitura diária genera, primeiro, conhecimento. É tão bueno conhecer, irmãos. É tão bueno saber. É tão bueno ser aplicado em algo e descobrir coisas. Observe que na Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 4 hasta 6, que Daniel mandou buscar jovens inteligentes, dotados de sabedoria. Não era qualquer. O rei não queria um tonto ou um sem conhecimento. Ele queria alguém inteligente. E quem dá essa inteligência é o Espírito Santo de Deus por meio da palavra de Deus. E observe que entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram destacados, eram diferentes, eram 4 jovens em que em eles havia sabedoria. Aí o rei disse: corre-los, ensina-lhe nosso idioma para que eles possam aqui servir. Então, a palavra dá conhecimento. Jesus, com 12 anos de idade, a Bíblia diz que surpreendeu doutores da lei quando falava por meio da palavra. Ciência, sabedoria. A Bíblia te dá mais sabedoria que uma universidade. Não digo que desista de estudar, não estou dizendo isso, mas a Bíblia te dá mais sabedoria que as universidades, que os idiomas. A palavra do Senhor abre nossa mente. Estamos vivendo na época em que todos os seres humanos são perezosos de mente. Teremos problema para gravar em nossa mente coisas. Todo tem que ser apontado. Todo tem que ser agendado em nosso telefone, porque senão nos olvidamos. Porque não trabalhamos nossa mente. O irmão vai ao ginásio e ele trabalha o corpo. Ele está machucando o corpo. Os braços estão acostumbrados, as pernas, tudo está acostumado. Se parar durante um tempo, você vai bloquear. Não para, que queda pior que antes. Você vai bloquear, você vai gripar. Assim é nosso cérebro, ele deve trabalhar. Ele deve ser trabalhado. Na leitura. Hoje vamos fazer uma conta, pergunta: quantos que é tanto por tanto? Pera. Essa parede tem 17 metros, aquela 7. Quantos metros quadrados há aqui? Pera. E o cérebro não trabalha mais. A palavra de Deus nos desperta. A palavra do Senhor nos desperta. A palavra do Senhor nos dá conhecimento. E devo buscar este conhecimento. Segundo, nos dá graça, maturidade, madurez e genera estabilidade. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Leia esta noite. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. E o que diz a palavra do Senhor? A leitura nos traz esta estabilidade, genera a graça e esta madurez que necessitamos. Desde o versículo que leemos 5. Ponendo toda diligência por esto mismo, añadir a vuestra fe a virtud conhecimento, domínio próprio, a domínio próprio paciência, a paciência piedade, a piedade afecto fraternal, a afecto fraternal amor, porque se estas coisas estão em vosotros e abundam, não os deixarão estar ociosos nem sem fruto enquanto ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos podemos buscar isso. Todos podemos ter isso, irmãos. Está em nossas mãos e podemos buscar. Podemos alcançar isso. Serás bem-aventurado. Provérbios 3, 13.
serás bem-aventurado. Não vai dar tempo a ler todo. Quando a sabedoria entrará em tu coração. Provérbios capítulo 12, versículo 1 a 3. Não vai dar tempo a ler todo. Porque a leitura diária nos genera conhecimento, madurez. Eu queria saber como tratar tal situação. Palavra diária. Todos os dias. Um devocional diário da palavra. Não pode estar com doble ânimo. Dentro da casa do Senhor. Comendo del maná que Deus nos manda aqui sempre. Com doble ânimo. Não querendo. Quero a salvação ou não a quero? Assumimos responsabilidades com Deus. Vamos assumir responsabilidades com o reino. E ser o único responsável por minhas decisões. Mas a falta de aplicação bíblica em nossas vidas, a falta de conhecimento é o primeiro. Te hurta oportunidades. Tu vas a uma entrevista laboral, pode saber fazer. Mas se não tiver conhecimento em algumas áreas, outro vai vir mais dotado e te vas a quedar, Devemos preparar-nos para isso, para enriquecer nosso conhecimento. A Bíblia nos ajuda muito. E observamos, irmãos, que não é só na igreja em lo general. Estamos tão desanimados em conhecermos de Deus que uma Bíblia é cara. Uma Bíblia é cara. Me ajudará. Um livro que me ajuda também é caro. Quando eu tenho que invertir algum recurso econômico em las escrituras, em literatura bíblica ou de estudos bíblicos para enriquecer meu conhecimento, não. Vamos ser sinceros, ser reais com nós outros mesmos. Uma Bíblia de estudo, eu não sei, 60, 70 euros a isso. Vamos à livraria, que erramos ali por el preço de uma Bíblia. Quanto pagamos em um telefone móvel? 600, 700, financiamos. Quanto pagamos em uma sapatilha Nike ou Adidas? 170, 180. Isso não é problema. Quanto pagamos por um pantalão de marca aí de Corte Inglês, uma marca dessa forma, quanto? 90, 100, não há nenhum problema. Uma camisa de marca bonita, outro 100 e pico. Outro dia passei por el Corte Inglês para ver umas corbatas 100 e tanto, isso com 100 e tanto, compro corbata para, com 100 euros compro corbata para dar, regalar e vender. Fora. Isso não é lugar de servo de Deus entrar. Lugar maligno. 100 euros uma corbata aqui, tá fora. Mas alguns podem, glorificar a Deus por ele. Não tenho nada em conta. O que está aqui sendo dito e anunciado é que para isto não é caro. Não é caro. Se este aparato romper hoje, amanhã teremos outro. Pagamos, financiamos, não importa. Sacamos de uma tarjeta de crédito, mas compramos um telefone. Me dá igual. Compramos. E vamos não a uma igual, a uma versão melhorada. Mas uma Bíblia de 50 para enriquecer meu conhecimento, nunca sou capaz de fazer isso. E isso é vida. E Deus está assim mirando todas as coisas. Porque as coisas materiais não pesam. Não escarga. É o que diz a palavra: gasto em lo que não é pão, em lo que não me alimenta. Mas quando enriquecer nosso conhecimento, se hacemos aqui um seminário bíblico, vamos invitar a alguém para fazermos aqui uma escola bíblica, como todas as igrejas fazem. Serão para parejas, 20 euros por parejas. Maioria não vem. Que é barbaridade, a igreja cobrando. Temos que financiar, pagar aquele que vem aqui
para enriquecer nosso conhecimento, somos miseráveis. É uma realidade, irmãos. É um culto de cena do Senhor, mas Deus está dando pela palavra. Isso. 3 dias de estudos bíblicos, vamos ir, trai quadernos, trai bolígrafos para apontar. 3 dias já é ação. Você crê que vamos a viver dentro da igreja? Passo de lunes a sábado na empresa trabalhando. E na igreja, se é 3 dias ocasional, não puedo. É por isso que minha vida não cambia. É por isso que sempre vou estar aí. Serei salvo por graça e por misericórdia, mas sempre estarei aí, arrastando. Nunca prosperarei, porque nunca serei capaz de invertir em mim conhecimento. Vamos fazer um culto de ética cristiana. Os que mais necessitam não vêm, porque se creem superdotados. E devemos aprender assim. Sempre estar aberto para aprender o que já sabemos, porque há formas diferentes de praticar. Sempre estar aberto a aprender. Cultos aos miércoles, sábados e domingos, não um ao mês. Pois o culto de cena do Senhor. Um culto onde estaremos em... Sabe o que é a comunhão com Cristo nesse culto de hoje? Eu não posso ausentar-me desse culto. Eu não posso ausentar-me desta comunhão. Imagina se o Senhor sentasse aqui e dissesse para a igreja: hoje eu vou estar presente aqui, vou partir o pão e dar-os. E alguém disse: Senhor, deixa-lo por outro momento, eu tenho outras coisas que fazer. Sério isso? Sério, irmãos? A falta de aplicação bíblica me leva a viver assim, farofeiro. Da igual todo. Hoje congrego. Participo na cena. Daqui 30 dias gordo. Tu necessita ir à cruz. Passar por ela. Arrepender-se e converter-se. Participar da cena hoje não me respalda, não me dá a segurança que estou salvo. Eu tenho que viver dia a dia com Cristo. A comunhão com Cristo e com a igreja que hago parte. Eu tenho que ser visto. Aquele que é pouco visto, deixa de ser recordado. Eu tenho que ser visto. Eu tenho que ser recordado. Eu tenho que estar presente. Eu tenho que estar ativo. Deus vai fazer coisas grandes, maravilhosas para a igreja. Mas alguns se frustrarão. Não se lamentem, não culpem a igreja, porque Deus está falando. Já há alguns frustrados e mais se frustrarão por não fazer caso à palavra. Não querem comprometer-se, porque é muita responsabilidade. Não querem compromisso, depois se frustrarão e a culpa será da igreja. Aqui não. Deus está divertindo. Deus está divertindo. Deus está falando. Nada, não se obriga, não se proíbe. Mas uma coisa que eu pido: assuma as responsabilidades de tua decisão. E se chegar ao fracasso, traga-lo, morde a língua e cállate. Assúmelo. Tu és decidido. Não has pedido orientação nenhuma para tomar decisões. A hecho o que te bem pareceu. Vai sair mal. Vai sair mal. A falta de aplicação bíblica nos levará a equivocar. Vai sair mal porque não está alicerçado, basado na palavra. Vai sofrer uma decepção. Aí vai volver quebrado. A perda será brutal. E alguns não terão volta atrás. Não desprezem a palavra. Não abandonem princípios. Não cerem o ouvido para não ouvir a voz de Deus. Uma palavra como essa era para estarmos chorando e glorificando o nome do Senhor, porque Deus nos está mostrando um caminho a seguir. Aleluia. A falta de aplicação bíblica nos rouba oportunidades.
olvidaremos del Senhor. Dejamos de ser ejemplos. Agora tenho que falar com os pais. Dejamos de ser sacerdotes del hogar por falta de la palavra. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, essas palavras: grava lá em tu coração, em el dintel de la porta de tu casa, e ensina a tus hijos a praticá-las. A palavra diz em Provérbios capítulo 22, versículo número 6: ensina al niño en el camino, no es al camino, en el camino. En el camino. Nossos hijos têm que nos ver lendo a Bíblia. Os padres, nossos hijos nos ver lendo a Bíblia. Nossos hijos têm que nos ver orando em algum momento. Tem que ser o sacerdote do hogar, em tu casa. Instruí-los por meio da palavra, guiá-los e conduzi-los. Não vamos saber conduzir um jovem nos dias atuais sem a palavra. Vai ser difícil. Ele nos vê fazendo coisas malas e ele absorve. Há poucos dias eu ouvia um que disse, sabe de onde aprendemos a mentir? A mãe dizia, não, ele disse em casa. Aprendemos com a madre. Aprendemos a mentir dentro de casa. Aí ele usou um exemplo. Eu Diego, com um objeto que traz do colégio, minha mãe disse, onde has encontrado isso? Quem te lo regalou? Não lo encontrei. Não miente, que senão cobras. Não mientes. Aí alguém chama na porta, tu madre está? E a mãe disse, dile que não estou. Já aprendeu a mentir em casa. Dile que estou ocupado, que não estou em casa. Aí ele vai e diz, minha madre está aqui. Aí a madre lhe corre a mim. Disse, então, de onde aprendemos a mentir? Em casa. Dile que não estou. Dile que não pode. Quando falta o conhecimento, a aplicação bíblica, deixamos de instruir nossos filhos. Deixamos de ensinar a eles no caminho. Escorrer de la mano e ir com ele. Mostrando os perigos. Amados, servir a Deus é algo mais sério do que pensamos. Ir para o céu é algo muito mais sério do que pensamos. A igreja não pode pensar que Deus nos vai amar de qualquer maneira, nos vai levar e vai levar nossos filhos, porque eles sempre estavam dentro da igreja. De aqui de dentro, Deus vai sacar a igreja. Todos nós seremos igreja. Alguns se quedarão, porque nunca quiseram fazer caso. Nunca quiseram fazer caso. Nunca quiseram se comprometer. Quando eu não me comprometo com algo, é porque tenho outra coisa que rouba um espaço em mim. Então, tenho que comprometer-me com o reino de Deus. Instruí-los, guiá-los e conduzi-los. O mundo se programa e se prepara para ensinar nossos filhos. Sabias? Assuntos que tu não queres tratar com eles, aí fora o inimigo está ensinando. Há pessoas superdotadas para ensiná-los. Há pouco tempo atrás, creio que todos aqui sabem disso. Disse para os irmãos de algo que o Senhor me mostrava para as famílias. Muitos se cuidaram e outros, lhe dá igual. Chorarás. Apunta aí, chorarás. Dia 1 de junho de 2023 foi dito. Chorarás amargamente por não aplicar a autoridade que Deus te deu. Se preparem para a amargura, se preparem para a tristeza de alma que invadirá seres, famílias inteiras, por não fazer caso à palavra. Quando eu hago caso à palavra, minha casa é edificada sobre a roca. Quando hago caso à palavra, evito, mas quando não hago caso, dá igual todo. Irmãos. Aleluia. Vamos cuidar-nos. Sabia que é uma época
É tão difícil liderar. É tão difícil pastorear. Porque o pastor ama a todos. E a maioria ele tem como o inimigo. Porque ele tem que dizer verdades. ¿Sabe lo que es vivir entre personas y sentir en la piel el rechazo por la palabra? Por tocarte, decir y a divertir y mostrar el camino a alguien que se está precipitando y él no quiere ver. Y él no aceptar esa advertencia, esta corrección. No, por ahí no, ven por aquí. Haz eso, haz lo otro, deja esto, abandona esto, porque el camino es este. Es un cargo que muchos anhelan porque no saben o no asumen el peso, la responsabilidad de tener que llegar delante de Cristo y presentar vidas. Aleluya. Presentar vidas. Cada uno más cabezón que el otro. Perdone la expresión, mas para entender, cada uno más cabezón que el otro. Por ahí no, da igual, voy aquí. Está dizendo, a palavra nos está ensinando, era para estarmos todos sendo guiados por a palavra. Mas cada um na sua rua, cada um na sua área, cada um na sua coisa, cada um no suyo. Nadie quer saber nada da palavra. Aí eu pergunto o que foi ministrado, não sei. Um montão de histórias aí, só por problema. Buscarei na igreja mais fácil, mais dulce, mais amável. Pode buscar, pode fazer o que quiera, mas é da eternidade não entrará. Os caminhos que nos conduzem a Cristo é estreito. Foi ministrado hoje na sala de los irmãos. A porta é estreita. É estreita. Devo renunciar, devo perder para ganhar. O Evangelho deve ser visto como algo maravilhoso, glorioso. Hoje miramos o Evangelho como um mecanismo para sermos punidos. Se não ser isto, por la palavra serei punido. Receberei alguma advertência ou algo normal. O Evangelho deve ser prazeroso. Paulo dijo, dejo todas as coisas, las estimo como pérdida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Um abandono à palavra e descaso à palavra. Vai acontecer, vai existir uma crise que nos alejará do templo. E essa crise nos alejará da igreja. Por uma crise. Porque não estamos na palavra. Porque não há fundamento. Está sobre a arena. O vento vai arrancar todo. Vai levar todos. Os irmãos que são construtores sabem que uma casa não se edifica hacia arriba primeiro. Se edifica hacia abaixo. Dependendo do tamanho do edifício, mais profundo tens que ir. Mais profundo tens que ir. Tens que descender cada vez mais para estar firme, porque o vento superficial vai passar por em cima, mas não tocará a estrutura. Não tocará a estrutura. Não deve tocar nossa estrutura. Devemos estar firmes. Hoje a igreja deste símbolo é a igreja, cuidado, não toca, não abre com isso, porque se rompe. Mas aqui tu e eu vamos aprender a cair e levantar uma e outra vez e sermos reconstruídos por a palavra. Uma e outra vez, as vezes que hace falta, irmãos, podemos tropeçar e cair, mas Jesus nos levantará. Aleluia. E vamos levantar com a lição aprendida para a glória do Senhor. Crise nos alejará. Escreva.
Os templos estão esvaziando-se. Os templos estão esvaziando. A igreja se está fugando porque o mundo oferece o que muitos querem. E a palavra é não. Poucos são os que entrarão por ela. Se preparem para ver a Deus. Amós 4:12. Se preparem para encontrar com o Senhor de Deus. Se preparem. Deixem para trás rancor, deixem angústia, deixem dolor, deixem problemas, deixem todo. Se lance a Cristo. Se comprometa com Cristo, porque é de aqui a pior. E muitos não suportaremos. A aplicação bíblica nos prospera e abre caminhos. O Senhor disse para Josué, no capítulo 1, não te apartes deste livro nem para um lado nem para o outro. E aonde colocarem tus pés, prosperarás, e o Senhor será contigo. Aleluia. Por la palavra, vai abrir caminhos. Serão prósperos, serão bendecidos. Por la palavra. Nos aproxima ou nos acerca a Deus. Como conosco a Deus sem a palavra? Eu não quero que me conteste isso, porque não quero avergonçar a nadie. Quantos de nossos jovens não têm Bíblia? Quantos não têm? E quantos em uma família de 5 há uma única Bíblia em casa? Não teremos. Pararam para pensar como tratamos Deus como qualquer coisa? Quando estou enfermo, oro para que Ele me cure. Quando as coisas não funcionam, quero que Ele abra portas para mim. Mas Deus para mim é o último. Se sobrar, é para Deus. Se não sobrar, vamos para pensar como somos. E Ele é nosso Senhor e Salvador. Quantos não invertimos em nosso conhecimento bíblico, aprender um curso teológico, uma escola bíblica, uma formação bíblica? Manos, será que teremos que trazer aqui uns cables de alta tensão e despertar alguns? Porque os dias se aproximam e há muitos que estão todavia adormecidos. Aleluia, Jesus está aí, amém? Amém. Está aí, Jesus está aqui, falando. Glória a Deus. Necessito fortalecer, necessito programar minha vida para que encontres tempo a Deus, para ter tempo para o Senhor. Faz uma coisa esta semana. Amanhã, domingo, primeiro dia da semana, coma e beba. E já não mais, durante toda a semana. El próximo sábado teremos o culto e hablamos. Mas um propósito. Há um desafio contigo mesmo. E te vai venir bem, porque há alguns necessitando bajar peso. Te vai venir a estar bem. Coma amanhã por la tarde, aproveite, coma todo o que aguantes. E já não mais, nem lunes, nem martes, miércoles, jueves, sábado. Aí sábado vem para o culto. Quero ver como estás. Se estés bem, siga outra semana, assim. Porque aquele que não alimenta da palavra todos os dias, você vai desnutrir. Espiritualmente, você vai desnutrir. Ele vai ver tudo complicado, tudo difícil, tudo problema, tudo desagradável, tudo mal, porque ele não está vivendo a palavra. Os dias sombrios chegarão. Satanás está com pratos preparados para desonrar muitas vidas.
como não hago caso à Escritura, ele vai sequestrar-me, minha inocência, e vai lançar-me na basura. Quando ele fizer comigo todo o que ele quer, aí te abandonará. Aí vai necessitar uma mão para resgatar. Mas essa mão é a mesma que hoje está alçada, dizendo: não te vayas. Medita na palavra. Abre caminhos. Aumenta o desejo de conhecer a Deus. Se não teremos desejo de aprofundizarmos em conhecimento, assim, algo está sendo, algo está mal. Ao invés de buscar um processo a mais com Deus, estou andando para trás, como os cangreus. Ao invés de minha vida melhorar e de eu me santificar cada dia mais, estou contaminando-me cada dia mais. Ao invés de ser diferente em meu comportamento está sendo pior que antes. E estou vivendo todos os dias dentro da casa do Senhor, escutando a palavra, mas não avanço. Estou voltando atrás. Estou dando passos para trás. Porque não consigo avançar. Meu nível de santidade não vai em aumento, vai diminuindo. Meu nível de novidade de vida com Deus não avança, retrocede hacia atrás. O desejo de buscar a Cristo não vai em aumento, vai hacia atrás. Algo está acontecendo comigo. Eu necessito parar e ver-me. Onde está o problema? Que me está matando? Aleluia. Tenho que parar e identificar a causa e o problema. Porque não tenho já desejo de antes. Estava desejando chegar em dia de culto para adorar. Hoje vou por peso, carga. Aí porque é cena do Senhor, tenho que ir. Não haga desta maneira, porque tu serás uma mente reprovada por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem glorificar a Jesus? Quantos podem exaltar ao Senhor? Deus me bendice e já com a bendição corro ao pecado. Dias tenebrosos. Aleluia. Em quinto lugar e último, a leitura bíblica te hará conhecer e confiar em Deus. Vamos fazer uso da palavra todos os dias. Todos os dias. Parem de tonterias. Não perda tempo com o que não te alimenta a ti mesmo. Não queira dar prazer a outros. Não queira demonstrar o que não vives. E cuida de tua alma. E cuida de ti mesmo. Paulo diz para Timoteu: tem cuidado de ti mesmo. Medite na palavra quando Deus você. Cuida-te a ti mesmo. Porque sendo este que salvarás primeiro a ti e a los que te ouvem. Quando Deus habla, quando passo a conhecer a Deus, não por lo que habla ou por el conhecimento religioso que tenho de Deus, mas quando começo a viver, a sentir Deus em mim. Qualquer coisa que Deus habla, eu absorvo para mim. Se é boa, se é de correção ou não, ou se é de edificação, eu corro para mim, porque Cristo já está sendo formado dentro de mim. Mas quando eu vejo a Deus como o Deus de los que hablam, nunca provei, de la religião como um religioso, aí quando Deus habla isso, é para fulano, não, é para mim. Deus está falando comigo. Pode ser com outros, está bem, mas eu absorvo para mim. É comigo que Deus está falando aqui hoje. Esta palavra la estou ingerindo para a minha vida. Aleluia.
É para mim. Que Deus está falando com alguns, mas amém, glorifique ao Senhor. Mas primeiro, Deus está falando comigo. E eu não posso pensar que Deus está falando com os demais e não comigo, porque não é algo que eu queria que Deus falasse. Mas Deus não habla o que eu quero ouvir, Deus habla o que Ele quer falar em nosso coração. Porque a igreja é do Senhor, Ele cuida, Ele sabe o que tem que fazer com o seu povo. Aleluia. A igreja te hará conhecer e confiar em Deus. Não vai importar a situação em que esteja, mas tu confia, tu conhece a Deus, tu sabe que a qualquer momento Ele aparecerá para defender-te. A Bíblia diz que Paulo, segundo Timoteu, estava preso em Roma. Nadie vino para defender a Pablo. Nadie apareceu. Ninguno de los miembros da igreja, nenhuma das igrejas vieram para defender o apóstolo Pablo. E ele disse para Timoteu: não se preocupe, porque eu sei em quem tenho creído. O mundo pode parecer que não te vai defender, mas tu dirás: eu sei em quem tenho creído. Aleluia. Eu conosco a Deus que sirvo. Ele estava dizendo a Timoteu. E ele estava preso. A Bíblia diz no capítulo 19, do versículo 23, de Job adelante. Job estava dizendo no momento de tristeza tudo o que ele vivia, e neste capítulo ele confia em que Deus lo justificará. Aí quando ele vai escrever umas palavras, quando ele disse umas palavras, ele disse assim: quem desse a hora que minhas palavras fossem escritas. Aleluia. Quem desse que se escrevessem em um livro, que com cincel de hierro e com plomo fossem esculpidas em pedra para sempre. Ele estava dizendo assim: eu confio em que Deus me justificará. E ele estava dizendo: quem desse que essas palavras fossem esculpidas em pedras para sempre. Aí ele disse em 25: porque eu sei que meu Redentor vive e ao fim se levantará sobre o povo, e depois de desechar esta mi piel, em mi carne hei de ver a Deus. La aflição de Job, al qual verei por mim mesmo, e mis olhos lo verão, e não outro, aunque mi coração desfalece dentro de mim. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temei vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que há o juízo. Job estava dizendo: eu sei que meu Redentor vive. Ojalá essas palavras pudessem estar escritas para sempre, esculpidas em pedra. Confiemos, irmãos, em Senhor. Vamos conhecer de Deus. Vamos conhecer do Senhor. Não é tempo mais de julgar com nossa fé. Não é tempo mais de abraçar os prazeres do mundo. Não é tempo mais de não se comprometer com o reino e viver nossa vida como se tivéssemos todo o tempo do mundo, como se todo o relógio divino estivesse parado esperando nossa decisão. Ele vai surpreender-nos a qualquer momento. Ele não vai esperar nossa decisão. Ele não vai esperar tu decisão. Ele não vai esperar minha decisão. A qualquer momento, a trompeta sonará. A trompeta sonará. A igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada.
al sonar de la última trompeta, un caos invadirá y tomará cuenta del mundo. La iglesia del Señor será arrebatada. Algunos se recordarán de un día como este, en que Deus estava dizendo: se comprometam, amem a palavra, escudrinhem a palavra, meditem em ela, porque eles vitamina. Algunos se acordarão deste dia. Aleluia. Eu sei que alguns farão caso, outros não curto mais, mas não importa. Mientras esté aqui, mi dever é seguir hablando e anunciando. Não importa. Deus, Jesus está neste lugar. Ele está neste lugar. Não os afaneis por nada. Descanse, espere no Senhor. Mas se preparem para encontrar a Deus. Se preparem para encontrar com Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus guarde a igreja. Que Deus guarde a todos. Que Jesus te cuide, que Ele te guarde. Que Ele abre portas, que Ele toque em tu entendimento. Vou pedir para que o Espírito Santo entre em tu casa e comece a falar contigo. A minha oração ao Senhor para que o Senhor, por meio do Espírito Santo, entre em tu casa e comece a falar contigo. Madureza espiritual. Há vidas morrendo, há vidas partindo para a eternidade sem Deus. E nós outros teremos todo, irmãos, dentro da casa do Senhor. Vamos valorar isso para a glória de Jesus. Vamos valorar isso. Invierta em ti, conhecer de Deus, ame a Deus, queira a Deus, receba o poder do Espírito Santo. Se não é bautizado, comece a buscar. Se nunca falou línguas estranhas, comece a buscar para falar línguas estranhas. A estar recebido, não pare, não desanime, não desista disso. Se vê que está menguando em la fé, pare, sente com tua esposa, com teu esposo, com a família e a sua reunião familiar. Vamos ver onde está o mal, a raiz do problema e vamos matar, cortar por lo sano, mas Cristo deve triunfar. Cristo deve ser glorificado dentro de nossa casa. Cristo deve ser exaltado dentro de nosso hogar. Aleluia. O nome de Cristo será glorificado dentro do nosso hogar. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Que haja del Senhor renovo para a igreja. Amagas, ondarama, acantarás. Choranda, yoramanda, soramana, acantarás. Que haja renovo del Senhor a igreja. Que haja cura del alma, aleluia. A palavra tem poder para curar, a palavra tem poder para transformar, aleluia. Jesus está neste lugar ministrando ao coração da igreja, porque Ele ama a igreja, porque Ele quer a igreja, porque o Senhor te quer junto a Ele, aleluia. Haga caso à voz do Senhor Jesus. Los que pueden poner sobre vuestros pies.